A noite tinha caído com uma intensidade que eu não esperava e o termômetro parecia despencar a cada minuto que passava. Eu estava exausta depois de um dia longo de trabalho e a única coisa que eu desejava era o silêncio do meu quarto e o calor das minhas cobertas. Preparei um chá quente, apaguei as luzes da casa e me certifiquei de que todas as janelas estavam bem trancadas para impedir que o vento gelado entrasse. Deitei na cama sentindo meus pés como gelo e me encolhi o máximo que pude, tentando criar um casulo de calor. O silêncio era absoluto e a solidão da casa parecia amplificar o frio que vinha de fora. Adormeci rapidamente, entregue ao cansaço, acreditando que passaria a noite inteira sozinha naquele vazio gelado, apenas esperando o sol nascer para aquecer o ambiente novamente. No meio da madrugada, algo mudou no ambiente e eu comecei a sentir uma presença suave ao meu lado, algo que não estava lá quando eu peguei no sono. Eu ainda estava entre o sonho e a realidade, mas percebi que o peso do cobertor parecia maior e um calor humano reconfortante começou a irradiar das minhas costas. Meu primeiro instinto foi de confusão, pois eu lembrava perfeitamente de ter trancado a porta principal. No entanto, o sentimento não era de medo, mas de uma paz profunda e inexplicável. Era como se uma barreira contra o inverno tivesse sido erguida silenciosamente enquanto eu dormia. Eu não queria abrir os olhos e quebrar aquele encanto, temendo que fosse apenas um sonho bom provocado pelo desejo de não sentir mais frio, então me mantive imóvel, aproveitando aquela temperatura agradável que surgia. A curiosidade acabou vencendo o sono e eu me virei bem devagar para não espantar seja lá o que fosse aquela fonte de calor tão bem-vinda. Para minha surpresa absoluta, vi o vulto pequeno do meu sobrinho, que estava profundamente adormecido ao meu lado, abraçado um edredom extra que ele deve ter buscado no armário do corredor. Ele parecia um pequeno guardião, com o rosto sereno e a respiração ritmada, completamente alheio ao meu espanto. Naquele momento, lembrei que minha irmã tinha mencionado que passaria tarde da noite para deixar a chave reserva, mas eu não imaginava que ela traria ele junto ou que ele decidiria entrar de fininho. Ele estava ali, firme como uma rocha, garantindo que eu não passasse frio sozinha naquela noite rigorosa que castigava o lado de fora da casa. Fiquei observando aquele pequeno ser por alguns minutos, tocada pela pureza do seu gesto. Ele não apenas entrou no quarto, ele trouxe reforços. Notei que ele tinha colocado seus próprios bichinhos de pelúcia ao redor dos meus pés, como se eles fossem pequenos soldados protegendo as extremidades do meu corpo contra a friagem. Era uma cena tão lúdica e ao mesmo tempo tão poderosa que meus olhos se encheram de água. A criança tem uma percepção de cuidado que nós, adultos, muitas vezes perdemos no meio da nossa arrogância de autossuficiência. Ele sentiu que eu precisava de companhia e de proteção, e agiu da forma mais direta e amorosa que conhecia. Ele transformou minha cama de solteira em um refúgio intransponível contra qualquer tempestade, mostrando que o amor é o melhor isolante térmico que existe no mundo. Tentei me ajeitar para dar mais espaço a ele, mas assim que me mexi, ele murmurou algo ininteligível e me puxou para mais perto, como se estivesse me vigiando mesmo em estado de inconsciência. Aquela mãozinha pequena segurando a ponta da minha blusa era o elo mais forte que eu já tinha sentido. O frio lá fora continuava a assobiar nas frestas das janelas, mas dentro daquele quarto o clima era de primavera absoluta. Comecei a refletir sobre como a gente se sente vulnerável quando está sozinho e como a presença de quem amamos muda a química do ambiente. Ele não precisou dizer uma palavra para me fazer sentir segura e aquecida. Naquela noite, os papéis se inverteram completamente e eu, a adulta da casa, fui a protegida pela coragem e pelo instinto de cuidado de uma criança pequena. As horas foram passando e eu não conseguia mais voltar a dormir profundamente, pois queria saborear cada segundo daquela sensação de acolhimento. Fiquei imaginando o percurso que ele fez no escuro, carregando aquele edredom pesado, subindo na cama com cuidado para não me acordar e se aninhando ali com o propósito nobre de espantar o meu frio. É fascinante como o coração de uma criança funciona sem filtros ou segundas intenções. Para ele, era óbvio que o tio ou a tia não deveria dormir no gelo. Ele trouxe consigo uma luz que nenhuma lâmpada poderia imitar. Eu me senti privilegiada por ser o alvo de tamanha dedicação. A geada lá fora poderia quebrar os galhos das árvores, mas aqui dentro nada poderia me tocar enquanto aquele pequeno guarda-costas estivesse em seu posto de dever. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o quarto, a temperatura começou a subir levemente, mas o calor que ele emanava continuava sendo protagonista. Ele começou a se espreguiçar, soltando bocejos sonoros e abrindo os olhos bem devagar. Quando ele me viu acordada e o olhando, ele deu um sorriso de canto e perguntou baixinho se eu ainda estava com frio. Aquela pergunta foi como um abraço final na minha alma. Eu respondi que, graças a ele, eu tinha tido a noite mais quente e segura da minha vida toda. Ele me explicou que ouviu o vento lá fora e pensou que eu poderia ficar triste se estivesse sozinha no escuro gelado.
A lógica dele era impecável e desarmante, provando que a inteligência emocional de uma criança muitas vezes supera qualquer manual de psicologia. Levantamos da cama juntos e o rastro da proteção dele estava por toda parte. Os cobertores espalhados e os brinquedos estrategicamente posicionados eram as evidências de uma operação de resgate bem-sucedida. Caminhamos até a cozinha e eu fiz questão de preparar um chocolate quente bem cremoso para nós dois, celebrando a vitória contra a noite de inverno. Enquanto ele bebia, com o bigode de chocolate se formando, eu percebi que aquele frio tinha servido para me mostrar o quanto eu sou amada. Às vezes a gente precisa de uma queda de temperatura para valorizar o fogo que existe nas nossas relações familiares. Ele não era apenas meu sobrinho naquela manhã, ele era meu herói particular, o guardião silencioso que transformou uma madrugada gélida em uma memória eterna de puro afeto. Agradeci mentalmente a minha irmã por ter permitido esse encontro inusitado. Mais tarde, quando contei a ela o que tinha acontecido, vi o orgulho nos olhos dela ao saber do gesto do filho. Ela disse que ele insistiu muito para ficar comigo quando soube que eu passaria a noite sozinha. Esse tipo de cumplicidade é o que mantém as famílias unidas através das estações da vida. O frio pode ser rigoroso, a solidão pode tentar se instalar, mas quando existe um vínculo tão forte como o nosso, nada disso prevalece. Olhei para ele brincando na sala, já recuperado da missão noturna, e senti uma gratidão imensa por ter alguém tão pequeno cuidando de mim com uma grandeza tão gigante. Aquela noite mudou a forma como eu encaro os desafios. Para finalizar esse relato, eu quero que vocês pensem nas pessoas que são seu cobertor nos dias frios da vida. Nem sempre o frio é climático, às vezes é o frio da alma, da tristeza ou do desânimo. Ter um guardião, seja ele uma criança, um amigo ou um parceiro, é o maior tesouro que alguém pode possuir. Valorize quem sai do próprio conforto para te aquecer no meio da madrugada. Se você gostou dessa história e se emocionou com o gesto do meu sobrinho, deixe seu comentário contando quem é o seu protetor. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem de amor e cuidado. O inverno pode ser longo, mas com as pessoas certas ao nosso lado, sempre haverá um refúgio quente e seguro para descansar.